Meus irmãos, graça e paz a todos em nome de Jesus. Meu nome é Jesaías Menezes Gomes, sou evangelista da Igreja Assembleia de Deus Mistério de Belém em São Paulo, presidida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, e também sou obreiro aqui do setor 27 em Ferraz de Vasconcelos. Trabalho como coordenador setorial da juventude e, juntamente com a igreja, sou liderado pelo pastor setorial, pastor Euclides Oliveira. Nesta oportunidade estarei aqui dando subsídio para os irmãos, auxiliando os irmãos em uma pré-aula, para aqueles que irão ministrar aula para os adolescentes que usam como base, como referência, a revista Juvenis, que atende a faixa etária entre 15 e 17 anos. Neste semestre, segundo trimestre de 2019, a revista trata do tema Eu, um Líder. A lição específica que nós vamos tratar hoje, a lição número 4, que será ministrada no dia 28 de abril de 2019, tem por título Os Reinos de Israel e de Judá. Então nós vamos iniciar aqui, mas antes que eu inicie, quero passar aos irmãos que esta pré-aula não tem como objetivo maior passar o conteúdo da lição, até porque nós estamos aqui para dar subsídio aos irmãos e auxiliá-los para que os irmãos possam enriquecer o conteúdo que será passado aos seus respectivos alunos. Deus abençoe a todos. Nós vamos iniciar. Nós, então, para que possamos entrar nessa questão dos reinos de Israel e de Judá, nós precisamos vencer algumas etapas preliminares para que o texto não vire o texto não vire pretexto sem contexto. Então, para que nós possamos entender a questão do reino de Israel e o reino de Judá, nós precisamos começar estabelecendo uma linha de raciocínio em relação ao surgimento do período monárquico em Israel. Mas antes de nós estabelecermos estes parâmetros monárquicos para o reinado de Israel, eu quero trazer aos irmãos um fato que é muito importante, que Deus sempre estabeleceu um meio de comunicação com o seu povo, com a humanidade, desde o início. Isso começou lá no Éden. A Bíblia diz que o Senhor ele vinha na viração do dia sobre o Éden e ali relacionava-se com o homem. Havia comunicação, diálogo entre o Criador e a criatura, entre o Pai e o Filho. E nós vemos isso lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Deus conversava com Adão face a face. E a Bíblia diz, e ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. Nós também vemos Deus estabelecendo essa comunicação quando da corrupção total da humanidade, que houve quando Deus olhou para a terra e viu que a humanidade estava alargando-se em perversidade, maldade, e que a intenção do homem era amar continuamente. Então o Senhor, ele deseja no seu intento de destruir a humanidade, mas, observando a terra, ele olha e vê um homem da descendência de Sete. O seu nome é Noé, e Noé era justo e achou graça diante do Senhor. Nós podemos observar isso em Gênesis, do capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13, e Gênesis, capítulo 7, versículo 1, que é o texto que eu vou citar para os irmãos. Depois disso, o Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Mais uma vez o Senhor se mostra comunicando-se com o homem. O Senhor também se comunicou com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Você consegue observar isso em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Gênesis capítulo 26, versículo 24 e Gênesis 28, versículo 13. Deus estabelecendo uma comunicação com os patriarcas, chamando-os para um novo momento na história da humanidade, onde Deus vai separar uma nação específica para si. Mas também em Adão, o Senhor vai fazer, em Abraão,
o Senhor fará uma grande promessa que nos alcança até nos dias atuais, que é que em Abraão o Senhor faria bendita todas as nações, famílias, povos da terra. Deus também estabelece, depois de 400 anos de silêncio, uma comunicação com o libertador de Israel. O seu nome é Moisés. Nós podemos observar isso em Êxodo, capítulo 3, versículo 6 e versículo 14, que diz: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus, e disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Depois de Moisés, nós vemos Deus estabelecendo uma comunicação para dar prosseguimento ao seu plano salvífico em Josué. O Senhor estabelece comunicação com Josué. E ele diz para Josué, no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, versículo 1 ao versículo 9. Resumindo, ele diz: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. O Senhor continua estabelecendo meio de comunicação com a humanidade agora no período dos juízes. E a primeira tribo que Deus vai usar para levantar e lutar contra os seus algozes é a de Judá. Está lá em Juízes, capítulo 1, versículo 2, e está escrito: Judá subirá, e eis que entregarei esta terra na sua mão. E então, Deus veio estabelecendo contato com o povo para que pudesse fazer com que eles alcançassem a terra prometida e que este povo pudesse exercer o ministério da reconciliação. Porque Deus separou para si um povo para reconciliar consigo mesmo toda a humanidade. Mas o povo de Israel não compreendeu ao longo de sua trajetória. E nós chegamos num momento em que o último juiz, que também foi levantado por Deus como profeta e como sacerdote, o profeta Samuel, ele então recebe do povo a notícia de que o povo quer ter um representante tirado, levantado, estabelecido do seu meio. E isso entristece ao profeta Samuel, que vai consultar a Deus. Nós estamos falando agora do surgimento da monarquia dentro do reino de Israel. Samuel consulta a Deus e Deus fala para Samuel o seguinte: no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8, resumindo, Deus diz assim a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles. O povo estava desprezando, rejeitando o reinado do Senhor Jeová, a liderança do Senhor Jeová, em função de ter um rei humano, um homem falível, que pudesse representá-lo diante das demais nações. E o Senhor então atende ao chamado do povo com algumas punições, algumas sentenças que isto traria por ter um homem representando e estando à liderança do povo. Mas, mesmo assim, eles rejeitam o aconselhamento de Deus através de Samuel e insistem em terem um rei representando a nação de Israel diante das demais nações. E o primeiro rei de Israel, separado por Deus, foi Saul. 1 Samuel, capítulo 9, e o versículo de número 17. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: Eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. O Senhor agiu diretamente no desígnio de 3 reis em Israel
Isso quando nós estamos falando do Reino Unido de Israel. O Reino Unido de Israel teve apenas 3 reis. Foram eles Saul, Davi e Salomão. E você pode me questionar, mas, irmão Jesaías, e em relação a Isbosete e Roboão? Isbosete, filho de Saul, e Roboão, filho de Salomão. Isbosete não reinou sobre as 12 tribos. Ele reinou apenas sobre 10 tribos. Logo, ele não foi rei sobre o Reino Unido de Israel. Roboão também não foi rei sobre o Reino Unido de Israel. Quando Salomão, seu pai, morre e ele assume o trono, vocês se lembram que ele vai dar ouvidos aos conselheiros mais jovens. E os conselheiros mais jovens o orientam a ter um braço mais forte do que o seu pai, a reger a sociedade